É muito bom estar em casa, em família, e a gente tem vivido coisas muito especiais aqui no nosso ministério ao longo desse tempo, coisas muito especiais de Deus nesse tempo de pandemia. Esse culto nasceu dentro desse tempo de pandemia e Deus colocou no nosso coração para abrir esse ano essa série Infinitamente Mais. E hoje nós vamos falar sobre infinitamente mais amor. Amor é uma marca do Evangelho, é uma marca de Deus. E para nós isso faz todo sentido. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone aí em 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. A partir do verso 7. É um texto bastante conhecido e eu quero te convidar a, nesse momento, orar, pedindo mais uma vez que no seu íntimo, enquanto nós lemos, você vá orando e pedindo para que Deus fale com você por meio das Escrituras. A palavra de Deus diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos, guarda essa palavra aí, devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai o enviou. Foi mal. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Palavras de Jesus. Na semana passada nós abrimos a nossa série Infinitamente Mais com um texto de Paulo aos Efésios. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, nós falamos um pouco do que representava a cidade de Éfeso naquele tempo. E a cidade de Éfeso, ela era ali um ambiente, um lugar que detinha poder, detinha uma mística, uma espiritualidade, e ela era também um centro romano, uma cidade exponencial, e muitas coisas aconteciam em Éfeso. A gente tinha ali o templo da deusa Ártemis, e conhecida como Diana também, a deusa da fertilidade, a deusa também da imortalidade.
E dentro desse contexto nós lançamos a série Infinitamente Mais, porque nós cremos que o nosso Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, do que pedimos ou pensamos, mas de qualquer coisa. E esse evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo, lá na cidade de Éfeso, foi um evangelho de poder, um evangelho com o poder de Deus que transforma vidas, e esse evangelho causou um grande alvoroço em Éfeso. Mas os problemas de Éfeso, eles permanecem. Nós estamos aqui lendo essa primeira carta de João, e essa primeira carta, ela foi escrita muito provavelmente depois que João escreve o seu evangelho. E o seu evangelho foi o último texto das escrituras a ser escrito. 96 depois de Cristo, provavelmente. Nesse momento, Pedro e Paulo, que eram outros pilares da fé cristã daquele primeiro século, já haviam morrido. E João, ele era o remanescente, o último, talvez a última testemunha ocular de Jesus, e ele está em Éfeso. Ele está em Éfeso e ele escreve essa carta a essas igrejas. Diferente de outras cartas, essa carta não tem a apresentação de João. E por ser uma carta onde se fala sem apresentar e ser um teor teológico tão próprio, e alguém que num determinado momento da carta, como no começo aqui do capítulo 4, verso 4, se remete àqueles irmãos como filhinhos, a gente imagina que era um senhor já mais velho, alguém já com mais rodagem, que estava escrevendo essa carta. E essa carta, juntamente com o Evangelho de João, são textos que têm como objetivo trazer à memória o Cristo que salva, levar as pessoas a crerem em Deus e crer no Cristo, porque nesse momento surgia uma corrente do primeiro século que quase, nas palavras de Hernandes Dias Lopes, quase acabou com a igreja nos seus 3 primeiros séculos, que é o gnosticismo. O gnosticismo era uma mistura da filosofia de Platão, que trazia, a filosofia grega que trazia a dicotomia, onde o que se faz com o corpo fica aqui porque o corpo é mau, toda a matéria perecível é má, e o que contempla, o que é bom mesmo é o espírito, junto com o judaísmo. Então eles entram em questões como a criação, eles entram em questões como a divindade, não negam a divindade do Jesus humano, e essa seita, esse novo aspecto de religiosidade, de mística, vem atrapalhar o andamento das igrejas. E muitos irmãos estavam sendo convencidos do gnosticismo. O gnosticismo ele traz o conhecimento místico para o seio da igreja daquela época. E João, ele escreve essa carta. E quando a gente se propõe a falar sobre infinitamente mais amor, nós precisamos voltar para esse texto aqui. Porque esse texto, ele traz uma síntese do Evangelho, em diversos aspectos. E para que nós conheçamos o amor e que a gente possa provar infinitamente mais desse amor de Deus, a gente precisa compreender o amor no aspecto de Deus. O texto aqui diz que Deus é amor. E esse texto nos fornece 3 perspectivas do amor para a gente viver o novo de Deus, para a gente viver combatendo uma cultura, combatendo novos conceitos, novas filosofias que muitas vezes vão penetrando na nossa vida, na falsa expectativa de trazer realização e sentido, mas na verdade elas não trazem. Porque o sentido da vida está em Jesus Cristo. O sentido da vida está em conhecer a Deus e o amor de Deus. E conhecer o amor de Deus de maneira profunda, de maneira coerente, de maneira saudável, faz com que nós olhemos para esse texto aqui e encontremos 3 perspectivas desse amor. Primeiramente, para desfrutar do infinitamente mais
no aspecto do amor de Deus, a gente precisa entender o amor no seu aspecto doutrinário. Existe uma afirmação teológica aqui dizendo que Deus é amor. Mas você pode me perguntar e você pode dizer, mas que amor? Que forma de amor? Qualquer amor? Não, não é qualquer amor. É o amor descrito nos próximos versículos. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, o amor de Deus, ele é um amor que não é um amor filosófico. Ele não é um amor conceitual, mas é um amor que se traduz numa pessoa, Jesus Cristo. E nós só encontramos vida por meio dele. Para o mundo gnóstico, para o mundo de Éfeso, isso era um grande absurdo. Primeiro porque um filho de Deus nunca poderia se tornar humano, porque toda a matéria é má. Então isso era muito, teologicamente falando, doutrinariamente falando, era uma agressividade muito grande para aqueles irmãos ali. Eles não entendiam essa cosmovisão, mas Deus é amor revelado em Jesus. Nós podemos pensar que o amor, ele está revelado em outras coisas. Nós podemos entender que o amor está revelado em segmentos da sociedade, que o amor está revelado na filosofia, que o amor está revelado no meu senso comum. Mas o amor é superior a tudo isso, porque o amor de Deus é um amor encarnado. O amor de Deus é um amor pessoal. O amor de Deus é o amor de Jesus Cristo. E doutrinariamente, o que nós temos vivido hoje em dia não revela de maneira muito fundamental ou essencial o amor de Deus. Porque quando nós nos preocupamos com conhecer a Deus nesse tempo, em receber mais de Deus para esse tempo, muitos de nós e da nossa geração, a gente já reporta o conhecimento de Deus, a relação com Deus, com a aplicabilidade do poder, com a potencialidade para exercer um milagre, para fazer uma cura, ou para ter um dom desenvolvido. E isso não está errado, mas não é isso que é essencial no Evangelho. Não é isso que transmite de fato quem Deus é. 1 Coríntios 13:8 vai dizer que o amor não perecerá, que as profecias passarão, as línguas cessarão, mas o amor permanecerá. Por quê? Porque Deus é amor. Nós vivemos no imperfeito, mas chegará o perfeito. Quem é o perfeito? O perfeito é Cristo. Cristo voltará e Ele nos levará novamente. Então essa é a doutrina sobre o amor. Essa é o fundamento da nossa fé a respeito de quem é o amor. E o amor de Deus aceita a todos. O amor de Jesus Cristo aceita a todos. E a nossa visão para esse ano, não só para esse ano, mas para os próximos anos, como igreja, é proclamar Jesus a todos. E se nós queremos proclamar Jesus a todos, se nós temos essa intenção, nós precisaremos amar infinitamente mais. Nós precisaremos amar como Jesus amou. Nós precisaremos avançar na nossa condição de amar. E para avançar na condição de amar, nós precisamos olhar para Jesus. Porque Jesus aceita a todos, mas Jesus não aceita tudo. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, vai dizer que aquele que obedece os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e esse será amado por meu Pai. Quando nós estamos aqui olhando essa condição, nós voltamos um pouco. No capítulo 2, verso 4 da primeira carta de João, diz assim: aquele que diz, eu o conheço,
mas não obedeça os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Quando João inicia o seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi criado por meio dele, e sem ele nada teria vindo à existência. É muito importante João escrever isso, porque o conceito de sentido da vida, o conceito de logos, nasce na cidade de Éfeso, e o conceito de sentido da vida estava atrelado ao conhecimento, ao fato de, quando morresse, a pessoa iria entrar numa condição transcendente do espírito, e ali seria o melhor lugar. Mas não, João está dizendo que a palavra é Cristo, que o sentido para a vida é Cristo, e que quando nós olhamos para o amor, nós precisamos olhar com a lente de Cristo. E aí eu quero te dizer uma coisa: Cristo aceita o religioso, mas Cristo não aceita o legalismo. Cristo aceita o religioso, mas Cristo não aceita que o religioso coloque algumas pessoas no inferno e mande outras para o céu. Cristo aceita o conservador, família tradicional brasileira, mas ele não aceita o conservadorismo impositivo, onde as mulheres são subjugadas, onde as mulheres são diminuídas, onde as crianças não têm espaço, onde só o homem, o macho alfa, vai ter um lugar de autoridade. Cristo aceita o conservador, mas ele não aceita alguns aspectos do conservadorismo. Cristo aceita a feminista, mas Cristo não aceita todos os aspectos do feminismo. Cristo não aceita meu corpo, minhas regras. A palavra de Deus em 1 Coríntios vai dizer que meu corpo é templo do Espírito Santo. E se o meu corpo é templo do Espírito Santo, ele precisa ser gerido com as lentes do amor de Deus, e não com as lentes da filosofia desse mundo. Cristo aceita o homossexual, mas Cristo não aceita as práticas homossexuais. Porque Cristo tem o objetivo de alcançar pessoas, transformar pessoas, projetar novos nascimentos. Então sim, Cristo aceita tudo, todos, mas não tudo. Cristo aceita todos. Cristo me aceitou com todos os meus pecados, mas Ele não aceita tudo que há em mim. E toda vez que eu olho para mim mesmo com as lentes do amor de Deus, com as lentes de Cristo, eu encontro sim coisas que precisam sair de mim. Eu encontro sim um Deus que me ama, porque Ele está me cerceando de alguns desejos e algumas vontades. E isso é uma doutrina adequada a respeito do amor de Deus, a respeito da pessoa de Jesus. Então sim, Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Então nós precisamos olhar para as Escrituras, para aquele que é a palavra, e encontrar Jesus nas Escrituras. E fazer uma leitura do nosso tempo com o olhar de Jesus, porque o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. E quando nós vamos interpretar as Escrituras, o Tim Keller diz que a chave hermenêutica é Jesus. É como Jesus lê, o que Jesus significa nesse texto. Porque sim, quando nós encontrarmos Cristo, nós vamos encontrar a face perfeita dessa porção das Escrituras. E se Cristo está nela, independente de qual seja, tem amor nesse negócio. Porque Deus é amor. E o Filho e o Pai são um. Então, se eu quero viver um infinitamente mais, eu preciso entender que o que determina o amor é Deus. E Deus é amor. E o nosso Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós definimos o amor na perspectiva bíblica,
nós precisamos ter em mente o amor de Jesus. O amor que aceita todos, mas que não aceita tudo. Mas uma outra perspectiva do amor que nós precisamos passar por ela é a perspectiva da moralidade do amor. Porque o amor bíblico não é um amor eros, não é um amor carnal, não é um amor oriundo de sentimentos. É mais do que isso, é um amor sacrificial. E aqui no versículo 11 vai dizer: amados, visto que Deus assim amou, nós também devemos amar uns aos outros. O amor na Bíblia, ele é um mandamento. Jesus, quando foi interpelado pelos mestres e pelas pessoas e perguntado sobre o maior, mais importante mandamento, ele diz, sem pestanejar: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Então o amor na Bíblia, ele não é algo para ser desfrutado e para ser compreendido na perspectiva do coração. Porque as Escrituras dizem que o coração do homem é enganoso. O amor na Bíblia é mandamento. Então, se eu conheço a Deus, se eu amo a Deus, eu preciso obedecer a Deus e amar o meu irmão. Porque quando eu amo o meu irmão, a palavra vai dizer que esse amor permanece, o amor de Deus permanece e é aperfeiçoado em nós. Agora, se eu estou dizendo que eu amo a Deus, mas eu não cumpro esse mandamento, eu sou mentiroso. Eu não estou obedecendo a palavra. Eu não estou seguindo o exemplo de Jesus, o amor encarnado, que foi obediente e obediente até a morte de cruz. Então, se você pensa que a expressão do amor está atrelado à sua liberdade individual, à sua condição de ser senhor da sua vida, você perdeu o senso de moralidade bíblica. Porque a moralidade bíblica nos preserva no amor. A moralidade bíblica, a moralidade de Jesus, nos permite viver o infinitamente mais na perspectiva do amor de Deus. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama, e isso é uma demonstração de amor. Eu imponho regras para a Filipa, e a Bruna impõe regras em mim, porque ela me ama, e porque ela ama a si mesma também, senão ela ia viver num chiqueiro, entendeu? E isso acontece na casa do Augusto também, que eu sei, não adianta ele rir assim. Por quê? Porque o nosso amor é carregado de regras, mas não são as regras que dão sentido ao amor, mas o Senhor da regra, o Deus que nos ama, que sabe o que é melhor para nós, que sabe que toda vez que eu viver baseado no meu amor, eu vou escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal e não a árvore da vida. Eu vou escolher os meus próprios desejos. Eu vou escolher a independência. Mas independência na Bíblia é morte. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos desfrutar desse Pai que ama. É o Pai da parábola. É o pai que tem regras para a sua casa, que tem regras para a gestão do seu dinheiro. Agora, se filho, você quer viver do seu jeito, e você quer a sua parte na herança, o que eu posso fazer? Pode ir. Vai viver a sua vida. E muitas vezes a gente tenta encontrar sentido para a nossa existência, se baseando no amor que o mundo tem nos revelado. Ou então, sentido para a vida nas regras que a gente estabelece para a nossa própria realização. Ah, se com tantos anos eu tiver X na conta e tiver
nessa fase da vida estável, com isso, com aquilo, dentro dessas regras sociais e das regras que eu estou impondo, eu vou desfrutar do amor, do sentido da vida. Não é verdade. Isso também não traz sentido para a vida. Jesus é a luz dos homens. O amor de Jesus ressignifica toda a lei, ressignifica todo o dever. Então estar aqui, condicionar minha agenda para assumir um compromisso, para estar toda sexta-feira desfrutando da adoração com os meus irmãos, não será mais um peso, não será um peso de dever. Porque eu sei que aqui na comunhão eu encontro os meus irmãos, eu amo o meu irmão quando eu sirvo, e o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em mim. E isso não tem peso de dever. Isso tem leveza. Tem leveza porque carrego com Cristo. Cristo está aqui. Então, se eu quero desfrutar do infinitamente mais, na perspectiva do amor, eu preciso me apegar aos deveres das Escrituras. E entender isso como uma pedagogia de vida saudável. E entender isso como uma pedagogia de uma vida que vale a pena. Se a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, cuidado com seus sentimentos. Tanto os de não amor, quanto os de amor. Nós precisamos discernir essas coisas. E nós podemos e devemos continuar discernindo isso juntos. Amando o nosso irmão. Cuidando do nosso irmão. Porque isso é um dever. Costumo dizer que quem escolhe Deus como pai não pode escolher seus irmãos. Nós devemos amar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas que nós não gostamos. Quando eu converso com os casais que estão ali na fase do noivado, eu sempre falo para eles, vocês já fizeram um compromisso com aquilo que vocês não gostam. Porque o dever do casamento é assumir um compromisso com aquilo que vocês não gostam. Porque o que é bom, você não assume compromisso. O que é bom vem no bolo. Mas agora aquilo que você não gosta, você vai ter o dever de permanecer até que a morte os separe. E eu acho que aqui ninguém quer morrer cedo. Não? Então a gente precisa olhar para essas perspectivas do amor também. Na perspectiva do dever, do cuidado. Leia a Bíblia, faça devocional, estabeleça uma regra para isso. Mesmo que isso tenha conotação de dever. Hoje os caras me tiraram da cama às 6 horas para 7 horas, a gente está lá no CrossFit. E eu preciso encarar isso como um dever, senão no terceiro filho eu já vou estar uma bola gigante. Eu preciso cuidar bem do templo do Espírito Santo. Eu preciso encarar isso como um dever. Porque isso fará bem para mim, para a vida da minha família. Não, Tiagão? Vamos que vamos. Mas tem um terceiro aspecto do amor que esse texto nos traz, que é o aspecto social do amor. É um aspecto que está muito ligado ao dever, mas ele fica muito evidente. No verso 20, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. No Sermão da Montanha, quando Jesus ressignifica a lei, ele diz assim: então vocês acham que o não matarás está tudo certo, se você não tirar a vida de ninguém, você está cumprindo o mandamento. Ele diz assim: eu porém vos digo, se tão somente odiar o seu irmão, cometeu assassinato. João, esse vozinho aqui, de idade, estava lá com Jesus no Sermão da Montanha. Ele ouviu essa explicação da lei. E ele traz essa explicação da lei. Porque é muito possível a gente, na nossa liberdade individual dos sentimentos,
estabelecer uma relação de ódio. Ódio com pai, ódio com mãe, ódio com o irmão, ódio com irmã, ódio com patrão, ódio com líder, com pastor, com igreja. Nós não podemos odiar os nossos irmãos se nós afirmamos conhecer a Deus. Nós precisamos amar os nossos irmãos, porque isso é o mandamento. O verso 21 termina dizendo: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Por isso que no desafio de proclamar Jesus para todos, o desafio para nós como igreja, como célula, é amar a todos. E eu quero desafiar você a assumir esse compromisso social, de amar o seu irmão. Sabe aquele discipulado difícil? Ama seu irmão. Sabe aquela treta de casa? Ama sua irmã. Ama seu pai. Ama sua mãe. E ame-se a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem muita gente hoje que não se ama. Tem muita gente hoje que se odeia. Que odeia seu corpo, que odeia sua profissão, que odeia sua família, sua aparência, que odeia a forma como se expressa. Isaías vai descrever Jesus, e ele vai descrever como Jesus sendo alguém que não tinha beleza alguma. E essa pessoa que não tinha beleza alguma, quando tinha 30 anos de idade, não tinha operado nenhum milagre, não tinha feito nenhuma pregação. Teoricamente, na revelação das Escrituras, não tinha convertido ninguém ainda. Porque o seu ministério terreno não tinha começado. Quando ele sai das águas, o céu rasga e vem uma voz do alto dizendo: você é o meu filho amado, a alegria da minha vida. Jesus não tinha produzido nada. Só tinha sido obediente. Só tinha até ali cumprido os propósitos do Pai. Não tinha entregado nenhum resultado. E talvez você está aí, preso, nessa dinâmica de amor por resultado, dinâmica de amor retributivo. Não. João está revelando para nós aqui que o amor está em que Deus nos amou primeiro. Então, deixa eu te falar uma coisa, você não precisou fazer nada para ser amado por Deus. E você não precisa fazer nada para que Deus te ame mais ou menos. Mas você precisa entregar tudo, se você quiser desfrutar desse amor perfeito. Se você quiser desfrutar do infinitamente mais, você vai ter que rever os seus conceitos. Você vai ter que passar as coisas no filtro de Jesus. E qual que é o bônus disso? O bônus disso é que o Pai amoroso continua no portão. Continua te esperando. Você talvez é o filho perdido. Tiagão, faz um fundinho para nós lá, obrigado. Você talvez é o filho perdido. O cara que chutou o pau da barraca, que não viveu o evangelho. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas talvez você viveu a sua vida tentando encontrar amor nas dinâmicas desse mundo. Talvez o amor, o sentido da existência para você
está na Diana, na imortalidade, na condição de manter o corpo perfeito, na fertilidade, em produzir filhos, produzir resultados, produzir. E você só se cansa, você só se estrepa. Não, Deus já te amou. Deus já enviou Jesus. O amor de Deus não precisa ser provado. Ele foi encarnado. Ele foi entregue voluntariamente numa cruz. Então sim, quero te dizer, Deus te ama. Deus te ama de maneira perfeita, plena, maravilhosa, mais do que qualquer cara pode te amar, mais do que qualquer menina pode te amar, mais do que qualquer emprego pode trazer, mais do que qualquer condição afetiva pode te gerar. Deus te ama. Jesus, o nosso irmão mais velho, o verdadeiro, não ficou em casa como irmão da parábola. Ele veio em nosso resgate. Ele veio. E João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou dizer para você, se fosse para eu entregar a Filipa aqui, para morrer no seu lugar, olha, eu talvez até dava minha vida por alguns de nós aqui, nem todos. Eu não conheço todo mundo, né? Vamos ser verdadeiro aqui. Mas entregar a minha filha, cara, acho que esse pecado eu ia cometer. Mas Deus não poupou seu único filho, porque Ele nos ama infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Mais que seu pai, mais que sua mãe. E de vez em quando eu falo isso para a Filipe: ó, filha, eu te amo, mas eu vou errar com você. Meu amor não é perfeito, mas você tem um pai perfeito que te ama. Deus te ama. Ele é seu pai perfeito. Ele me deu você aqui para cuidar de você, mas Ele te ama mais do que eu, infinitamente mais. E eu quero te dizer que você é amado infinitamente mais do que você pode imaginar por Deus. Talvez você esteve na casa do Pai esse tempo todo, mas você ainda não se dispôs a ir buscar os seus irmãos que estão lá fora. E no nome de Jesus isso acaba hoje. Porque o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, quando nós amamos os nossos irmãos. Agora, se você debandou, ou se você não conhece o Pai, o caminho do arrependimento é o caminho de casa. E eu quero dizer que nós estamos com os braços abertos para te receber em casa. Mas nós vamos falhar nessa recepção em algum aspecto. Mas o seu Pai amoroso, aquele que te amou infinitamente mais do que você pode imaginar, esse vai te receber de maneira perfeita. Porque Ele te conhece perfeitamente. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. E Ele te chama para essa relação.
Ele quer lavar seus pés essa noite. Tratar suas feridas. E nisso também, você vai se lembrar do amor dele. Você vai poder desfrutar do amor dele. Fique em pé no seu lugar. Tem espaço para todo mundo em casa. E eu quero te convidar a vir para casa. Porque você tem um pai que te ama. Que está pronto a te receber. Que essa possa ser uma verdade no seu coração. Se você não tinha entendido e desfrutado do amor de Deus na sua vida ainda, que hoje o Espírito Santo revele esse amor todo dentro de você e que seja indescritível. Agora, se você é alguém já que perdeu a condição de amar, de repente um pouco machucado com as relações, eu quero te falar que isso é pecado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero te dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E em nome de Jesus, hoje você volta a amar de verdade. Hoje você volta a amar infinitamente mais do que você pode imaginar. Senhor Jesus, Pai de amor, Pai de misericórdia, obrigado porque o Senhor nos amou. Sem merecermos, Deus. O Senhor nos amou. O Senhor não poupou seu Filho. O Senhor nos recebeu em casa. Preparou um banquete para nós. E hoje nós estamos aqui, Deus. E nós te agradecemos por esse amor. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza, uma certeza de fé, que hoje pessoas conheceram o amor de Deus, o amor que representa de fato quem Deus é, o amor encarnado do Cristo. Que essas pessoas encontrem também casa com muitos irmãos. E eu te agradeço também, Pai, porque eu sei que se levanta uma geração, uma igreja pronta para viver o amor no seu aspecto doutrinário, no seu aspecto moral e no seu aspecto social. E nós nos levantamos, Pai, assumimos esse compromisso com o Senhor, de amar a todos, mas continuar ficando, Pai, com tudo que sua palavra nos permite. Em nome de Jesus. Amém. Vai ter musiquinha? Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, esse amor infinito, esse amor que é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, desse Espírito que, segundo a palavra, nos conduz a toda a verdade, te leve hoje à verdade do amor encarnado de Jesus. E que seja assim com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você.